Olá, boa tarde, quinto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início à nossa área de conhecimento de ciências humanas no componente curricular de História. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essas disciplinas, tanto com o terceiro, com o quarto, com o quinto ano, História, Geografia e Filosofia. São as três áreas que eu gosto muito, porque a tia gosta muito de ler, né? E essas três disciplinas requer muita leitura, muita atenção e principalmente muita dedicação. Por quê? Porque é através da história, da geografia, que vocês vão entender e compreender a sociedade, o meio onde vocês vivem e principalmente como a gente se desenvolve, como a gente consegue crescer e conhecer sobre a nossa vida, sobre a nossa estrutura, sobre o mundo onde a gente vive e tudo que a gente sonha ainda em construir, tá bom? Então essa foi um compartilhamento que eu fiz com você. Então, vamos lá? Vamos dar início? Vamos abrir aí o livro de vocês, que está espetacular, que eu gravei lá um vídeo, né, falando sobre o uso do RA. Vocês entrarem no site para vocês verem que tem coisas super legais que vocês podem fazer e usar, recursos que tem no site. Então usem o recurso do RA, porque tem atividades de vocês com o uso do RA, tá bom? Então vamos lá? No primeiro capítulo, que a gente vai falar hoje a gente vai falar sobre só 2 páginas, tá? O primeiro capítulo, nós vamos falar sobre igualdade e direitos, tá? O que será essas 2 palavras tão importantes? Igualdade e direitos. Então, vocês estão vendo aqui que existe, olha só aqui, ó, uma balança. E nessa balança, eu vou aproximar para vocês verem que interessante, que aqui tem, ó, alguns objetos e aqui tem pessoas. E a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. É muito importante vocês saberem, né? Porque isso não é só história, isso é toda a nossa construção, né? A construção da sociedade da qual a gente vive. E ela se dá através da igualdade de direitos. O que é isso, tia Irene, né? Vamos lá, vamos fazer uma introdução? Vamos falar primeiro sobre igualdade, tá? Vamos dar exemplos. O que você enxerga sobre igualdade, né? Igualdade seria se a gente tivesse todos a mesma coisa, como, por exemplo, a gente tivesse acesso às mesmas escolas, a gente pudesse se alimentar da mesma forma em todas as casas, se as nossas casas fossem todas iguais, se todas as pessoas tivessem carro, se todas as pessoas tivessem emprego, isso se chamaria igualdade. Porém, há uma observação. Por quê? Porque nós temos direitos a isso. Existe uma coisa chamada Constituição, que ela veio trazendo pra gente o direito a essas coisas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nós temos o direito à moradia, alimentação, direito a ir e vir livremente, direito à educação, à saúde. Então, a gente vai trabalhar com esses 2 temas hoje num único texto para vocês poderem fazer uma boa interpretação, que é igualdade e direitos, tá?
E aí a gente viu aqui, ó, tá vendo, ó, que nessa balança tá escrito, eu vou botar bem pertinho, que eu quero que vocês vejam, tá? Que tá escrito exatamente o que eu falei, ó, ir e vir, tá vendo, ó? A gente tem direito à religião também, à educação, tá vendo? Ó, e à igualdade. Esses são os nossos direitos. E aqui na outra balança, somos nós, as pessoas. Por quê? Porque a balança, ela deveria ser igual. Seria muito interessante e muito enriquecedor se todos nós tivéssemos as mesmas coisas, mas infelizmente não é isso que a gente vê ainda. Mas isso depende muito de mim e de você, tá bom? Porque eu sei que eu estou falando para um rapaz muito inteligente que vai entender que para a gente construir um futuro muito melhor para os seus filhos, para a sua irmã e seus irmãos, né? Para a sua família, depende de nós. Então isso se chama igualdade e nós temos direitos, tá bom? Então eu vou ler um texto aqui muito importante, que são os direitos civis. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Nesta unidade, que é o que a gente está estudando, que são direitos e deveres, né? Que é a igualdade de direitos. Nesta unidade, vamos nos aprofundar na questão dos direitos, estudando a história da conquista dos direitos civis no Brasil. Vocês sabiam que para a gente conquistar muitos direitos, nós precisamos travar grandes batalhas? E muitas lutas foram travadas através de guerras, vocês sabiam disso? E a gente vai estudar isso durante muito tempo ao longo de toda a nossa vida. Quando você for para a faculdade, você vai estudar sobre isso. Quando você for para o ensino médio, você vai estudar sobre isso. E vocês vão descobrir que todos os direitos que nós temos, nós tivemos que conquistá-los, tá? Então, vamos lá. Para começar, é importante compreender que são direitos civis, o que é a igualdade de direitos. O que se chama igualdade é aquilo que eu falei, né? Igualdade é que todas as pessoas têm o direito à educação, todas as pessoas têm direito à saúde, todas as pessoas têm direito à moradia, todas as pessoas têm direitos específicos. Isso se chama igualdade de direitos, tá bom? Entre os vários direitos civis que os brasileiros possuem está a liberdade de expressão. O que é isso? De se manifestar. O que é isso? Isso quer dizer que eu tenho uma opinião própria e eu posso expressar essa opinião sem que as pessoas me calem ou me interrompam, porque eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de dizer se eu não concordo ou se eu concordo. Eu tenho o direito, inclusive, de, na hora de votar, expressar o meu voto. E aí é que entra a questão da igualdade de direitos. Hoje nós vamos só fazer uma introdução para você poder ter um pouco de curiosidade e fazer uma pesquisa bem interessante sobre a igualdade de direitos, tá bom? Então, continuando. Vamos lá. Aí aqui, ó, eu parei porque eu tô dando a minha forma interpretativa, não estou lendo o texto da maneira como ele está escrito, porque eu quero ir conversando com você para te ensinar e te explicar. E aí, vamos lá. Entre esses vários direitos, né, que a gente falou, possuem o direito da liberdade de expressão, né, da gente poder se manifestar e de se colocar de forma livre. Nós temos esse direito, que é o direito de ir e vir. Então, a gente pode se locomover sem que ninguém peça a gente de se locomover.
E esse direito de ir e vir, ele é muito importante, porque a gente pode ir para onde a gente quiser, na hora e no momento que a gente quiser. Isso é muito importante, mas isso é para quando a gente crescer, porque hoje você é criança, então você depende que os seus pais se locomovam junto com você. Mas quando você for adulto, esse direito vai ser lhe dado, porque é o direito de ir e vir sem que você precise estar preso a nada, nem a ninguém, tá bom? São vários os direitos civis, mas todos têm uma característica comum. Eles garantem proteção e igualdade entre todos os indivíduos. Dessa maneira, todas as leis valem para todos os brasileiros de forma igual. Todas as leis, elas foram criadas para todos nós e elas são iguais para todo mundo, na verdade, para toda a nação brasileira, tá bom? Tudo isso está garantido por um conjunto de leis que regula as relações entre as pessoas que vivem no Brasil, conforme eu acabei de falar, né? As leis foram criadas para todos nós brasileiros e as leis, elas são iguais para todos, tá bom? Aí eu vou dar sequência no próximo vídeo, porque o vídeo não pode ficar muito longo, senão ele não sobe, tá?